Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu sou mãe de um menino autista. E eu queria compartilhar um pouco da história, da minha experiência com vocês. Se você tiver a fim de ouvir, e se você tiver aí do outro lado passando pelas mesmas coisas que eu passei quando eu descobri o diagnóstico de autismo, então seja muito bem-vinda. Pega uma cadeira, pega um café ou o que você toma, seja o que for, e venha escutar essa história comigo. A minha gestação foi tranquila, de boa. Ele nasceu aos 9 meses e saudável, gordinho, fofinho. Completou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu nunca percebi nada. Até porque não era um tema muito comentado, como é hoje. E eu mandando ele para a escola, como normalmente ele ia, e um belo dia a diretora me chama eu e o meu marido para a gente ter uma conversa. Como o Rodrigo sempre foi uma criança muito imperativa, a gente pensou que poderia ser isso, mas não era. E eu lembro até hoje dela falar, a gente não é médico, mas nós estamos suspeitando de que o Rodrigo seja autista. E aí a gente se perguntou o que seria, né, uma criança que é autista. Eu, como irmã mais nova, como última filha, né, filha caçula da minha mãe, não tinha contato com outras crianças menores, né? E para mim o que ele fazia era normal. Mãe de primeira viagem, não fazia ideia de nada das etapas da criança, né? Certo, seria as etapas de desenvolvimento. Então, eu não era ligada nessas coisas. Enfim, depois que eu fui buscar mais informações. E aí vem o quê? Depois dessa fase de uma possível... de um possível diagnóstico, vem a fase de você procurar saber o que seria, né? O que seria autismo, o que seria comportamento de uma criança autista, enfim. Muitas dúvidas e a gente não aceita em primeira instância, a gente nega até o fim. Enfim, a escola mandou a gente passar com um neurologista pediátrico, um neuropediatra. E aí, primeiro eu lembro que passamos por um psicólogo. E o psicólogo não detectou nada demais. Mesmo assim, a gente passou com o neuropediatra. E aí, o neuropediatra, acredito que viu ele umas 3 vezes. Eu respondi um questionário sobre jeito dele, comportamento, tudo, todas as atividades que ele fazia, mais o relatório da escola. E aí, eu lembro que eu cheguei uma vez com ele para fazer uma consulta. Eu cheguei com ele para fazer uma consulta e tinha uma mãe lá de um outro menino que também era autista e viu que... reparou no jeito dele. Eu ainda não tinha um diagnóstico fechado. Estava lá com ele e ele estava com aquele comportamento, né? Ele não sentava, ele não queria esperar, agitado, né? E aí a mulher olhou pra mim, olhou pro comportamento dele e falou: "Ah, ele é autista, né?" Aí eu falei: "Não sei, por isso que eu tô aqui." Ainda não tenho um diagnóstico do autismo dele. E aí ela falou: "Ah, com o tempo você vai aprender a... só de olhar você já vai saber se a criança é autista ou não." E realmente, hoje eu percebo se ela é ou não. Mas lá naquela época eu não percebia. E ela falou que... ela começou a contar a história dela, né? Porque o filho dela era mais velho que o meu. E aí ela falou que ela trabalhava antes, né? E aí depois ela passou a não trabalhar, porque ela passou a levar ele em terapias, em médicos,
E aí ela passou a não conseguir mais trabalhar fora. E em primeira instância eu fiquei em choque, né? Porque isso ia ser uma mudança radical na minha vida, né? Enfim. E aí, enfim, depois de 3 consultas, a gente teve o diagnóstico fechado dele de autismo leve. E aí começaram a rotina de terapias, a escola tem uma escola que ele passa, que ele faz multifuncional, né? Que é como se fosse um reforço do que ele já aprende na escola. Ele está em escola regular, né? Com projeto de inclusão. Um dia ele tem 9 anos e ele está cursando a 4ª série do ensino fundamental na escola do município, normal, pela prefeitura. E ele aprendeu o alfabeto, sabe todo o alfabeto, sabe escrever o nome dele, o primeiro e o segundo nome, e sabe escrever de 1 até 10 e algumas coisas. Então, é isso, é uma parte da história que eu contei aqui pra vocês hoje. Eu vou gravar um vídeo com a parte 2 dessa história, contando como foi o começo das terapias e tudo mais, e vou procurar ver se eu acho diário de algumas coisas que eu escrevi desde que ele era bebê, dos meus versários e tudo mais, algumas coisas de escola, depois que a gente descobriu, né, que ele era autista e tudo mais. E para esse vídeo não ficar muito longo, então eu vou encerrar por aqui e aí depois eu volto com a parte 2, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.